1 Samuel, capítulo 9, versículo 1 a 8, diz assim: Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afiás, benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. Então Quis disse a Saul, seu filho: leve agora com você um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram a região montanhosa de Efraim e a terra de Salissa, mas não as encontraram. Depois passaram a terra de Saalim, mas as jumentas não estavam ali. Então atravessaram o território de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao servo que estava com ele: vamos voltar, porque senão o meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas para começar a se afligir por causa de nós. Porém, o servo respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus, que é muito estimado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos agora até lá, talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao servo: mas se formos para lá, o que levaremos para aquele homem? Porque o pão que tínhamos em nossas sacolas acabou e não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. Ou será que temos? O servo respondeu a Saul: tenho ainda em mãos 3 gramas de prata que darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Versículo 15 até o 20 diz assim: ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque eu olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem te falei, ele dominará sobre o meu povo. Saul se aproximou de Samuel no meio do portão e disse: peço que, por favor, me mostre onde é a casa do vidente. Vidente aqui era o profeta daquele tempo. Samuel respondeu a Saul: eu sou o vidente, eu que sou o profeta. E ele diz: suba diante de mim ao lugar alto, hoje vocês comerão comigo. Pela manhã eu o deixarei ir e lhe contarei tudo o que está no seu coração. Quanto às jumentas que se perderam há 3 dias, não se preocupe com elas, porque já foram encontradas. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, será que não é para você e para toda a casa de seu pai? Capítulo 10, versículo 1 diz assim: Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Amém. Vamos orar, agradecer a Deus pela palavra que é maravilhosa. Feche os teus olhos se você puder. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua presença neste lugar, nesta noite. A tua presença é o Senhor quem nos ensina, nos inspira, muda as nossas vidas, toca nos nossos corações. Deus, e nós oramos mais uma vez e te pedimos que através da tua palavra o Senhor possa falar conosco mais uma vez. Nós viemos neste lugar, nesta noite, Deus, não para mais um encontro religioso, não apenas para encontrarmos bons amigos, mas viemos neste lugar porque temos sede, temos fome, queremos mais uma vez ouvirmos a tua voz, sermos tocados e transformados pelo Senhor. Deus, faça em nós, faça nas nossas vidas, nesta noite, neste lugar, aquilo que só o Senhor pode fazer e realizar. Nós abrimos, Deus, os nossos corações. Nós abrimos os nossos ouvidos para te ouvirmos e recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus aí. A palavra de Deus é maravilhosa. Eu amo essa história e, na verdade, eu amo como essa história começa. Só para contextualizar, você entender aqui,
o que está acontecendo. Deus vai levantar o primeiro rei na nação de Israel. Ele decide entregar ao povo, ao seu povo, um rei, porque o povo, na verdade, pedia um rei. Deus, a princípio, não queria dar ao povo um rei, porque o que Deus era para aquele povo era exatamente isso. Ele era o rei daquele povo, da nação de Israel. Mas o povo não se conformava em ser diferente das outras nações que tinham reis, que tinham pessoas num trono, e portanto pedirem a Deus, Deus então concede o desejo do povo. Antes disso, na verdade, não havia reis na nação de Israel. Nós estamos na história de Moisés e você vai ver que vem Moisés e lidera o povo de Deus, depois Moisés morre e Josué lidera no lugar de Moisés e conduz o povo até a terra prometida. Depois de Josué, Israel vive um período que é chamado período dos juízes, por mais de 300 anos. Moisés havia morrido, Josué havia morrido, e então agora Deus começa a levantar homens, juízes, para dar direcionamento para a nação, para trazer justiça, para organizar o povo, porque imagina um povo sem ninguém liderando, sem regra nenhuma, sem lei nenhuma. Então, por volta de 300 e poucos anos, Deus levanta juízes, e você conhece algum dos juízes. Eu já preguei até uma série aqui sobre os juízes na nação de Israel: Jefté, Eude, Sansão, Débora, dentre tantos outros, o próprio Samuel também. E depois deste período dos juízes, então Deus decide entregar ao povo de Deus, a nação de Israel, um rei. E o primeiro rei da nação de Israel vai ser Saul. Então o texto começa, na verdade, falando um pouquinho que quem era Saul, na verdade, de onde ele veio. E eu acho interessante porque, a princípio, as características que falam sobre Saul, a princípio, não são características que nós escolheríamos uma pessoa para se tornar o rei, a pessoa mais importante naquela nação. O texto diz que Saul é filho de Quis, e Quis é um homem de muitos bens, ou seja, o que é que a Bíblia está dizendo? Uma família rica. Então Saul é filho de um homem rico. E não apenas isso, o texto diz que Saul ele era muito bonito. Ele era tão bonito que ele se destacava de todos os outros homens, pessoas da região onde ele morava. Ele era alto. E além disso, agora Deus vai ungir a vida de Saul. Eu sinto algumas irmãs mexendo na cadeira e dizendo: Deus, eu recebo esta bênção. Um homem rico, bonito, alto e ainda ungido pelo Senhor. É disso que eu estou falando, Deus. Manda um Saul para a minha vida. E eu acho interessante a maneira que Deus escolhe pessoas. Porque o segundo rei da nação de Israel vai ser quem? Davi. E me parece que Davi é o oposto de Saul. Davi, ele é o menor da casa de seu pai. Seu pai mora em um lugar simples, é um homem do campo. E Deus encontra em Davi um coração maravilhoso, temente, que amava a Deus. E Deus decide então, depois de Saul, levantar Davi para ser o rei também. Isso aqui já nos ensina algumas coisas. Deus não escolhe por aquilo que nós temos, materialmente falando. Deus não escolhe porque você é bonito, porque você é feio, porque você tem dinheiro, porque você é pobre. O critério de Deus escolher não é o mesmo que muitas vezes nós, seres humanos, fazemos. As escolhas de Deus é diferente das nossas escolhas, mas deixa eu já começar dizendo algo para você nessa noite. Deus te escolheu. E talvez você olhe no espelho e pensa: logo eu, como é que pode Deus ter me escolhido? A única coisa que eu tenho, Deus, de repente, é que eu sou muito bonito, mas não tenho muitas habilidades. Ou a única coisa que eu tenho, é que eu tenho muitas habilidades, mas eu sou tão feinho, Deus. A única coisa que eu tenho é dinheiro, mas ninguém gosta de mim. Ou todo mundo gosta de mim, mas a única coisa que eu não tenho é dinheiro, Deus. E agora? Mas Deus te escolheu. A questão e a pergunta que nós devemos fazer não é se Deus nos escolheu, porque Ele te escolheu. A Bíblia nos diz que
antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe, Deus já sonhava comigo e Deus já sonhava com você. Você crê nisso? Ele já te via, Ele te viu antes mesmo da tua mãe te pegar no colo, antes mesmo de você vir a esta terra, Ele já te conhecia, Ele já tinha planos e Ele já tinha sonhos maravilhosos para a tua vida. Então nem por um dia, nem por um instante, nem por um minuto duvide de que Deus tenha te escolhido, porque eu sei que muitas vezes nas nossas vidas, pelo fato de sofrermos rejeição, de pessoas falarem para nós, olha, você não é importante, a gente pensa, bom, se eu não sou importante nem para minha mãe, se eu não sou importante para os meus amigos, eu seria importante para esse Deus que governa sobre tudo e sobre todos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus te escolheu. Essa não é a questão, se Deus escolheu ou não, Ele te escolheu. Agora a questão é, o que é que eu vou fazer entendendo que Deus me escolheu? Qual é a resposta que eu dou a Deus? E na verdade, aqui nesses versículos que nós lemos, a gente aprende algumas coisas com Saul. A gente entende, até por conta do comportamento de Saul, por que Deus havia escolhido Saul, porque a princípio a Bíblia não nos fala nada demais a respeito de Saul. Olha, um homem bom de guerra, um homem inteligente, um homem, não fala nada sobre, só fala que ele era rico, que ele era bonito e que ele era alto, tá? Então Deus escolheu porque ele era bonito, porque ele era rico. Não, Deus não escolheu por isso. Então a gente começa a olhar os passos de Saul, e a gente começa a entender o porquê é que Deus havia escolhido então Saul. Eu quero andar nos passos de Saul para tentar entender e descobrir, porque já que Deus havia escolhido Saul, mas agora não aconteceria na vida de Saul da noite para o dia o que Deus tinha preparado para a vida dele. Agora Saul entraria sem saber num processo para chegar até este lugar, que era se encontrar com o profeta para ser ungido como o rei da nação de Israel. Ele vai ter que passar por algumas coisas para chegar até este encontro aqui que Deus já havia preparado para ele. E não é diferente nas nossas vidas. Deus te escolheu também, mas você tem que passar por algumas coisas para chegar neste lugar, neste encontro, nesta posição que Deus tem para a sua vida. O problema, sabe qual é? O problema é que muitas vezes nós recebemos algo de Deus, a gente entende, eu sou escolhido, Deus tem algo comigo, Deus tem sonho para a minha vida, Deus tem um propósito para a minha vida, eu creio, Gui, eu nasci com um propósito de Deus na minha vida. Mas o problema é que muitas vezes a gente pensa que Deus me entregou hoje, logo amanhã eu vou estar no trono, logo amanhã eu vou estar vivendo tudo aquilo que Deus disse que eu poderia viver. Mas existe um caminho, existe um processo, existem algumas coisas que precisam acontecer para eu chegar neste lugar de viver o propósito que Deus tem para a minha vida. Então eu quero olhar, e na verdade se você pode anotar isto aqui, porque 3 coisas que eu enxergo aqui na vida de Saul, que o colocaram na presença de Samuel, e ali na presença de Samuel, então ele é ungido rei. 3 coisas aqui que conduziram Saul para estar na presença de Samuel, porque Deus já havia preparado este encontro. Mas a pergunta que fica é como é que Saul iria se encontrar com Samuel, um homem desconhecido? 3 coisas: princípios, obediência e companhia. Diga estas 3 coisas: princípios, obediência e companhia. Princípios, obediência e companhia. A minha pergunta para você é: você vive, você faz aquilo que você quer, ou você faz por conta dos princípios que você tem? A pergunta que eu tenho para te fazer é: você faz quando te dá na telha, ou você faz porque você é alguém obediente? A minha pergunta para você é: com quem você tem caminhado, quem você coloca ao seu lado, com quem você anda? Estas 3 coisas colocaram Saul na presença de Samuel. Mal sabia ele que na presença de Samuel, azeite seria derramado sobre sua cabeça e ele se tornaria o primeiro rei da nação de Israel. Princípios. Como assim, Gui? Olha o que o texto diz, versículo 3. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram, se perderam. Agora, jumenta não é algo tão importante e significante assim. Quis é um homem de bens, ele é um homem rico, ele é um homem, perdeu umas jumentas, deixa as jumentas para lá. A gente não precisa dessas jumentas. E o texto diz que Quis vai a Saul, seu filho, diz: vai procurar as minhas jumentas. Versículo 4, um versículo depois, diz o seguinte:
Eles atravessaram a região montanhosa de Efraim, da terra de Salissa, mas não as encontraram. Olha que coisa interessante, versículo 3, Quis diz a Saul, vai procurar as jumentas. No versículo 4 diz o seguinte, eles seguiram viagem para procurar as jumentas de seu pai. O que é que isso me ensina? A gente não vê aqui no texto, em nenhum momento, Saul questionando o seu pai. A gente não vê aqui no texto Saul dizendo, rapaz, eu estou ocupado fazendo outra coisa, vai me encher com isso, jumenta, qual que é a importância que tem essas jumentas aí? Deixa essas jumentas para lá, vou perder meu tempo. O que talvez muitos de nós faríamos, mas talvez Saul tenha entendido algo, ou seja, princípios, ele entende, o meu pai é a autoridade sobre a minha vida, se ele falou, eu vou fazer aquilo que ele me falou. E perceba que se ele não fosse alguém de princípios, que entende a autoridade, não tivesse feito o que ele fez, mesmo Deus tendo um plano para a vida dele, ele não teria chego até Samuel, e não teria recebido unção sobre a cabeça dele, e eu penso que é exatamente o que acontece muitas vezes na vida de muitas pessoas. Não é que Deus não tinha, não é que Deus não queria fazer, não é que Deus não tem um propósito, o problema é que muitas vezes nem nos submetermos às autoridades que o próprio Deus estabeleceu sobre as nossas vidas, a gente não consegue. Mas a gente quer reinar, a gente quer receber unção, a gente quer viver o extraordinário de Deus, mas coisas simples como nos submetermos, nem obedecer o pai obedece, nem obedecer a mãe obedece, e quer viver o extraordinário de Deus na vida, não funciona, porque Deus trabalha com princípios, e quando eu obedeço princípios, Deus cumpre as promessas. O problema é que tem muita gente querendo viver as promessas, mas quebrando princípios que o próprio Deus estabeleceu. Saul vai nos ensinar isso, ele é alguém de princípios, tanto que tem mais um versículo que mostra isso, no versículo 7, quando então seu amigo diz a ele, olha, vamos até a próxima cidade, porque lá tem um homem de Deus, tem um profeta de Deus lá, e ele sempre é muito assertivo, ele sempre fala o que vai acontecer, vamos nos encontrar com ele. E o que é que Saul fala para seu amigo? Não podemos fazer isso, porque como é que vamos à presença do homem de Deus sem levarmos a ele nada? Princípio de honra, ele entende, eu estou indo diante de um homem de Deus, não posso ir de mãos vazias, eu preciso honrar a vida deste homem. Nas entrelinhas, nas atitudes, no comportamento, a gente começa a entender por que é que Deus escolheu Saul. O que é que Deus viu em Saul? E na verdade, as nossas atitudes, o que nós fazemos, revela quem nós somos, no que cremos, no que acreditamos, através do que fazemos. Então Saul, ele começa a demonstrar que ele é alguém que entende princípio de autoridade. Primeiro ele se sujeita à autoridade de seus pais, do seu pai. Depois, diante de um homem de Deus, ele entende, olha, ele é uma autoridade, ele é alguém importante, eu tenho que honrar a vida deste homem. O que muitas vezes nós não fazemos. O ser humano muitas vezes é assim, né? Eu sou dono do meu nariz, eu faço da minha vida o que eu quiser, eu não preciso obedecer ninguém, eu não preciso me submeter, então não se submeta às autoridades que Deus estabeleceu sobre a sua vida, mas também não peça a Deus para Ele realizar aquilo que Ele tem na sua vida também. Viva a tua vida da maneira que você quiser. Princípios. Segunda coisa, obediência. Essa palavra para muitos quase que parece um palavrão. Pastor, não fala isso no púlpito não, obediência. Deus, às vezes a gente pensa que Deus precisa de muitas coisas, de sacrifícios, e Deus até diz isso, né? Olha, eu não preciso de sacrifícios, o que eu preciso do que é de obediência. A questão é que algumas vezes obedecer é difícil, porque obedecer muitas vezes contraria a nossa vontade. Agora, a nossa obediência, ela não pode estar ligada a algumas coisas, eu quero falar um pouco sobre isso. Tem um texto em Deuteronômio, aqui no capítulo 5 de Deuteronômio, Moisés reúne o povo e ele vai entregar ao povo os 10 mandamentos, e tem um versículo 28 e 29 que é interessante, que ele diz o seguinte, olha, ouvindo pois o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram em tudo, falaram eles bem.
Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. O que é que Deus estava dizendo para aquele povo? Olha, o que eles falam é muito bonito, mas o problema não é o que eles falam, o problema é que eles não fazem o que eles falam, ou seja, eles não conseguem obedecer. Não adianta falar bonito, não adianta nem mesmo acreditar. Não, eu creio na palavra de Deus, eu creio nos princípios que Deus estabeleceu. Sim, a tua fala pode ser bonita, você pode dizer que você acredita, a questão não é essa, a questão é você faz, você obedece aquilo que você acredita ou não. Sobre obediência, porque talvez na cabeça de Saul não fazia sentido nenhum ele fazer o que estava fazendo. Procurar jumenta, já estou perdida há 3 dias, eu vou voltar para casa, que realmente não fazia sentido isso aqui, mas sobre obediência a gente precisa aprender algumas coisas. Obediência não tem a ver com as minhas vontades. A obediência não pode estar ligada com as minhas vontades. Ah, Gui, mas é o que eu quero fazer. Mas às vezes a gente, por desejar obedecer a Deus, a gente faz o que nós não queremos fazer e deixamos de fazer aquilo que queremos fazer. Por quê? Porque somos obedientes. A sua obediência não pode estar ligada às tuas vontades. Até porque o coração do homem é pecaminoso. A Bíblia fala sobre isso, o coração do homem é enganoso. Se você for seguir a tua vontade, se você for fazer aquilo que você bem entende, aquilo que você deseja naquele momento, deixa eu te dizer, você vai se afastar da vontade de Deus para a tua vida, você vai deixar de viver o que Deus tem preparado para você. A obediência, ela não pode estar ligada às minhas vontades, mas acima da minha vontade tem que estar a vontade de Deus. Por que é que eu faço? Eu faço porque é o que Deus me chamou para fazer. Por que é que eu faço? Eu faço porque eu sei que é o que Deus disse, são os princípios de Deus, são os valores da palavra de Deus. É por isso que eu faço. Eu não faço o que eu tenho vontade de fazer, eu faço o que tem que ser feito. Para se obedecer não é preciso entender. E aqui eu acho que é outra coisa difícil, porque se tem algo que a gente quer sempre é entendermos. Ah, se eu entender eu vou obedecer. É engraçado que hoje, sendo pai, a gente vê isso como uma realidade no nosso dia a dia. Às vezes conversando com a minha filha, eu falo, não vai fazer isso, não vai em tal lugar. E ela pergunta, por quê? Te interessa por quê? Porque eu não estou deixando. Agora você não vai entender o porquê que eu não estou deixando. Mas talvez lá na frente, e meu pai sempre falava isso para mim, eu ficava tão bravo com ele. Quando você for pai, você vai entender. Eu falo, não é possível, hoje eu entendo. Agora, a obediência, ela não pode estar ligada ao entender ou não. Minha filha, meu filho, se entender ou se não entender, tem que obedecer do mesmo jeito. Não vai ficar, não vai ter, não vai ganhar, não interessa, porque eu sou seu pai. E na verdade, no nosso relacionamento com Deus deveria ser assim também. A gente não pode exigir de Deus entendermos todos. Ah, tá bom, Senhor, o Senhor me mandou ir para a direita, mas eu só vou para a direita se o Senhor me explicar tudo direitinho, se o Senhor revelar, se o Senhor mostrar. Quem disse que Deus precisa te contar todo o plano? Quem disse que você precisa entender todas as coisas para você obedecer? E na verdade, quando obedecemos, mesmo sem entendermos, o que nós estamos dizendo com as nossas atitudes para Deus é: Deus, mesmo não entendendo, eu faço porque eu confio que o Senhor tem o melhor para mim. Então a nossa obediência, ela não pode estar ligada a se entendemos ou não entendemos, até porque em muitos momentos das nossas vidas, o que a gente não vai conseguir é entender. Deus, o que o Senhor está fazendo? Deus, cadê o Senhor? Deus, o Senhor fugiu da minha vida. Deus, não estou entendendo nada. Deus, o Senhor está mandando eu ir para a direita, mas é loucura ir para a direita. Deus, essa é a pessoa que eu amo. O Senhor está dizendo que não é ela para eu ficar com ela. Deus, que negócio é esse? Sim, a gente não precisa entender para obedecermos. E quando obedecemos sem entendermos, nós estamos dizendo para Deus: eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Obedecer tem a ver com saber o que deve ser feito e fazer, independente de qualquer coisa.
é o que tem que ser feito, então eu vou fazer. Obedecer é sobre isso, não é sobre entender, não é sobre vontade, não é sobre desejo. E talvez Saul nem queria fazer o que ele estava fazendo, mas ele obedece. E perceba que porque ele obedece, ele começa a trilhar este caminho para chegar até a presença de Samuel. Ele não sabia o que Deus queria fazer em sua vida, mas Deus já sabia. Imagina só se Saul não fosse obediente. Imagina só se Saul não se submetesse. Imagina só se Saul falasse para o seu pai: pai, que isso? Não mexe, não, manda um servo teu lá. E imagina, ele não teria chego até Samuel. E eu penso que muitas vezes nós deixamos de viver coisas incríveis que Deus tinha para a nossa vida, porque não obedecemos, não nos submetemos, não entramos nesse caminho que Deus está nos conduzindo para este lugar que Ele tem para as nossas vidas. Terceira coisa, companhia. Versículo 5, 6 diz: quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao seu servo que estava com ele: vamos voltar, porque senão meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas para começar a se afligir por causa de nós. Porém o servo respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus. Talvez se Saul não tivesse ao seu lado a pessoa certa para aquele momento, ele teria voltado e não teria tido encontro com o homem de Deus. Quem você coloca à sua volta importa. Com quem você anda importa. Para quem você empresta os teus ouvidos importa. Não pense que não é importante, às vezes a gente é enganado, e deixa eu te dizer, porque vai ter muitos momentos que a gente vai se sentir perdido, a gente vai sentir vontade de parar, a gente vai sentir vontade de retroceder, a gente vai ficar com vontade de entregar o projeto, falar: quer saber, não está dando certo esse negócio, e é o que estava acontecendo aqui há 3 dias, não foi meia hora, não foi 1 hora, eles estão há 3 dias, tanto que o mantimento já havia até acabado. Eles pegam talvez alguns pães, um pouco de mantimento para ir procurar as jumentas, e o mantimento havia acabado 3 dias procurando, ou seja, o plano não deu certo, o projeto não deu certo, esse negócio não deu certo. Eu obedeci, eu segui a orientação do meu pai, eu vim procurar, mas não deu certo. E muitas vezes é a sensação que nós temos, né? Você só está obedecendo, você só está debaixo de uma palavra, você só está fazendo aquilo que precisa ser feito, e mesmo assim não está dando certo. E Saul está nessa posição que ele pensa o que? Em retroceder. Ele está pensando: bom, eu vou voltar para a casa de meu pai. E geralmente quando chega esses momentos, a gente começa a dar desculpa para nós mesmos, né? E talvez essa tenha sido a saída de Saul. Bom, meu pai já, é melhor a gente voltar, porque daqui a pouco ele não vai estar mais se preocupado com a jumenta, daqui a pouco ele vai começar a se preocupar com a gente, porque já fazem 3 dias que a gente sumiu, não voltou, não aparece, não tem nem jumenta, não tem nem filho, não tem nem servo, então é melhor deixar a jumenta para lá e voltar. Imagina se neste momento aqui a companhia de Saul não fosse um homem de Deus temente, que entendia algumas coisas. Ele podia muito bem ter dito: Saul, bora, é isso aí, vamos voltar. Saul teria perdido talvez o que Deus tinha para a vida dele. Tem pessoas que em momentos determinantes da tua vida vão dizer para você, vão entregar a você uma palavra, vão te dizer: continue, não foi Deus que colocou esse projeto no teu coração, então vai em frente. Mas não está dando nada certo. Sim, mas não foi Deus que te entregou. Deixa eu te lembrar, você precisa de amigos assim, você precisa de pessoas ao seu lado que vão te lembrar as promessas de Deus. Não foi Deus que falou com você. Eu me lembro, há 5 anos atrás, um dia você me ligou e falou: Deus me deu uma palavra, Deus colocou algo extraordinário no meu coração. Você precisa de gente que vai te lembrar, você precisa de gente que vai te direcionar para pessoas de Deus, para ouvir aquilo que Deus tem para te falar, e não pessoas que vão te afastar daquilo que Ele tem preparado para você. Amigo, minha mulher está me enchendo a paciência. Vai ser feliz, larga essa mulher chata aí. Esse tipo de conselho a gente não precisa. A gente precisa de gente do nosso lado que vai dizer: não, meu filho,
Vai lutar, vamos embora. Não foi Deus quem deu, Deus não estava lá no dia que você disse sim a presença de Deus. Então por que você não vai continuar, você vai viver o projeto de Deus. A gente precisa de gente do nosso lado, sabe por quê? Porque tem momentos que o que a gente mais quer fazer é desistir, é olhar para trás, é voltar, é jogar tudo para o alto, se nós não tivermos pessoas ao nosso lado dizendo, você não vai. Tem momento que a gente tem que brigar, mas dizer, você não vai parar, você não vai desistir, porque Deus tem algo com você. Eu já tive gente perto de mim que veio falar comigo e veio falar assim, pastor, me tira disso aqui, porque acho que não vou tirar não, vai continuar fazendo isso aí, mas estou cansado, descansa, vai dormir, vai descansar, vou tirar não. A gente precisa de gente do nosso lado que vai nos lembrar das promessas, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E o amigo, aquele que está do lado de Saul, fala, Saul, não, vamos embora não. Ali tem homem de Deus, ali tem palavra para a tua vida, vamos lá ouvir. E olha que coisa maravilhosa, nem o suprimento que era necessário para ir à presença do homem de Deus Saul tinha, mas seu amigo tinha. Deus vai colocar ao seu lado pessoas que vão trazer a você coisas no momento que você não tem, para que você continue a sua caminhada. É o que está acontecendo aqui. Mas eu não tenho nada para entregar ao homem de Deus, eu tenho um negocinho aqui, eu tenho uma moedinha aqui, fica tranquilo, você não vai desistir não, a gente vai lá e vai receber uma palavra e um direcionamento daquele homem. Saul não sabia que a maior virada de sua vida estava prestes a acontecer, e tantas vezes é exatamente o que acontece nas nossas vidas. Se você soubesse, se você continuasse, se você não desistisse no meio do caminho, se você decidisse entrar nesse caminho de obediência, de submissão, e ter pessoas ao seu lado que te ajudam a não desistir no meio do caminho. Na verdade, a única coisa que nos faz não vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas é se nós desistirmos antes de vivermos. Se você não desistir, certamente você vai viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. A importância de quem a gente anda, a importância de quem a gente caminha. Salmo 1. Bem-aventurado, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos... Ou seja, companhia. Feliz é o homem, abençoado é o homem. Quem é que tem cercado a tua vida? Quem está na tua mesa? Quem frequenta a tua casa? Para quem você empresta os teus ouvidos? Isso importa. 3 coisas, anote, não se esqueça disso: princípios, obediência e companhia. Agora, uma outra coisa aqui, porque o que está acontecendo é que Saul, a princípio, está fazendo tudo de certo. Ele sai debaixo da palavra de seu pai, ele está obedecendo, ele submeteu, ele está procurando, e mesmo assim, está dando errado. Quem já teve essa sensação? Gui, eu era um doido maluco, eu era uma doida maluca, e parece que as coisas davam certo. Hoje eu sou obediente, Gui, hoje eu venho na igreja, hoje eu leio a Bíblia, hoje eu jejuo, hoje eu oro, hoje eu não pego mais a caneta lá do meu trabalho, Gui, hoje eu chego na hora no trabalho, Gui, hoje eu vou embora depois, Gui, eu não engano ninguém, eu faço tudo certo, mas parece que minha vida está de ponta cabeça. Eu não sei se sou só eu. Tem alguém aí que diga, Senhor, tem misericórdia. Porque às vezes a sensação é exatamente essa: eu estou fazendo o que tem que ser feito e está tudo errado. É a sensação de Saul: não está acontecendo, eu não estou achando, vou embora para casa, eu vou retroceder, eu vou voltar porque não está dando certo. Mas eu tenho uma notícia para você nessa noite: aquilo que parece aos nossos olhos que não está dando certo, talvez esteja dando certo aos olhos de Deus, talvez esteja dando certo para Deus. A gente está olhando para a situação e está pensando, está dando errado, e Deus está olhando para a situação e está dizendo, está dando certo. Porque se as jumentas não tivessem se perdido,
a Saul não teria chego à presença do profeta Samuel, foi porque as jumentas se perderam, foi porque passaram 3 dias, foi porque ele não encontrou as jumentas, então que ele foi à presença de Samuel. Deixa eu te dizer algo, talvez algo pareça estar muito errado na tua vida, talvez você está olhando e está pensando, meu Deus, cadê o Senhor? Esse negócio não vai dar certo, não está dando certo. Deus me mandou te dizer nessa noite, essa palavra é para algumas pessoas, está dando certo, talvez esteja parecendo que está dando errado, mas Deus está te dizendo nessa noite, está dando certo. Sabe por quê? Porque eu estou te levando, eu estou te colocando no caminho que você precisa estar, para que eu possa fazer o que eu tenho para fazer na tua vida. Não está dando errado. Essa é a maior beleza do Evangelho, até quando está dando errado, está dando certo. Até quando deu tudo errado, está dando certo. Se eu ando com Deus, está dando certo. Gui, mas uma porta se fechou. Se a porta se fechou é porque Deus tem uma porta melhor para você. Gui, mas me mandaram embora do emprego. Se te mandaram embora do emprego, você anda com Deus, você é obediente, pode ter certeza que uma porta melhor Deus vai abrir para a tua vida. Tem vezes que parece que está dando errado, mas na verdade Deus está olhando, fica tranquilo meu filho, está dando é muito certo. Se não te mandasse embora desse emprego, você não entraria no lugar que eu tenho para a sua vida. Se uma pessoa não te abandonasse, você não viveria com esta pessoa que eu tenho preparado para você. Então muitas vezes quando parece estar dando totalmente errado, Deus está na verdade conduzindo os nossos passos para que a gente viva aquilo que Ele tem para nós. É por isso que o cristão, mesmo quando está dando errado, ele celebra. Oh, glória a Deus! Se está dando errado esse negócio aqui, é porque Deus está querendo fazer alguma coisa. Deus está querendo. Porque pensa numa coisa, se tivesse tudo certo, você não sairia do lugar que você está. A questão é como é que Deus vai te levar para essa próxima estação, para esse lugar que Ele tem preparado para você, se Ele não consegue te tirar do lugar que Ele está, que você está. Está tudo bem, está tudo certo. Aqui eu fico e não saio, Deus. Eu vou ficar. Então Deus às vezes bagunça. Deus às vezes faz a jumenta se perder. Deus às vezes some com umas jumentinhas. Deus às vezes faz umas coisas que a gente não consegue entender. E não é porque Deus não nos ama, é o contrário disso, Ele nos ama tanto que Ele permite algumas coisas, porque Ele está nos empurrando para o destino, para o propósito que Ele tem preparado para as nossas vidas. Então para de reclamar pelas jumentas que se foram e comece a agradecer o caminho que Deus está abrindo para você. Isso aqui é bom demais. Às vezes eu leio a Bíblia e vou te dizer, um dos maiores desafios do pregador eu acho que é esse aqui. Porque às vezes é tão bom que a gente ouve de Deus e o maior desafio é conseguir comunicar ao tudo que é impossível, porque quando Deus fala, Ele é maravilhoso, a palavra é maravilhosa. A dificuldade é conseguir comunicar no mesmo nível que você ouviu de Deus. Mas isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é realidade muitas vezes nas nossas vidas. Você obedece, anda debaixo de princípios, você anda com gente que te leva para mais perto de Deus, e mesmo assim, muitas vezes as coisas dão errado. E a gente muitas vezes, pelas coisas darem errado, a gente desanima. Afinal, estou andando com Deus. Se eu não estivesse andando com Deus, eu até entendia, Gui, ter dado errado. E aí, fazer o quê? Mas estou andando com Deus, Gui. Estou orando, estou jejuando, estou servindo a Deus. Eu venho na igreja, eu venho no culto, eu faço o que é certo. Luto contra o pecado, Gui, todos os dias. Não me entrego a uma vida pecaminosa, porque eu quero servir a Deus. E mesmo assim, algumas vezes sofremos perdas, nos sentimos abandonados. Mas não se esqueça dessa palavra, Deus está fazendo alguma coisa. Você talvez não esteja vendo, mas Deus está trabalhando. Eu acho maravilhoso, sabe por quê? Porque o texto diz que Saul, ele ainda estava
lá perdido, ele ainda estava procurando as jumentas, e um dia antes de ele chegar à presença de Samuel, Deus fala com Samuel, e Deus diz: olha, eu vou trazer até você um homem chamado Saul, e quando ele chegar à tua presença, você vai ungir este homem como rei da nação de Israel. Olha só que coisa maravilhosa, Saul está procurando a jumenta, Saul está querendo voltar, Saul está querendo retroceder, sabe por quê? Porque ele não conseguia ver o que Deus estava fazendo, e muitas vezes por não conseguirmos ver o que Deus está fazendo, a gente desiste. Mas deixa eu te dizer algo, você precisa ter a certeza, mesmo que eu não esteja vendo, Deus está fazendo, Deus está trabalhando, Ele continua trabalhando. O Deus que nós servimos, Ele não dorme, Ele trabalha o tempo inteiro, e Ele trabalha a favor daqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a certeza que eu preciso ter no meu coração. Está tudo dando errado, mas na verdade para Deus não. Deus já estava falando com Samuel, Deus já estava preparando todas as coisas. Ele vai chegar aqui, você vai derramar o azeite sobre a cabeça dele. Essa palavra é para você nessa noite, em nome de Jesus. Parece que está dando errado, mas Deus já está preparando tudo na sua vida. Fica tranquilo, fique em paz. Às vezes, quando a gente sofre algumas perdas e alguma jumentinha some da nossa vida, a gente até chega a pensar que, será que Deus está me privando? Não. O que Deus está fazendo é, Ele quer me abençoar. Ele quer me levar para este lugar que Ele tem preparado para a minha vida. Então, 3 coisas que vai ser necessário. Como eu te disse, Deus te escolheu. Você precisa, essa é a certeza que precisa consumir o seu coração todos os dias. Não se esqueça nem por um dia que você é escolhido, que você é escolhida pelo Pai. Ele tem sonhos maravilhosos, planos para a tua vida. E não é porque eu estou dizendo isso aqui, a palavra nos diz isso. A Bíblia nos diz isso, que Deus tem planos, que Deus tem sonhos maravilhosos para as nossas vidas. E a gente precisa se lembrar disso todos os dias, porque tem dia que a gente levanta de manhã, o que o diabo vai falar nos nossos ouvidos e soprar nos nossos ouvidos, e na nossa mente é o contrário disso. Deus não tem nada com você. Deus não se importa com você. Deus não tem um bom futuro para você. Deus tem planos, coisa nenhuma para a sua vida, mas eu preciso me lembrar todos os dias, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele me escolheu. E entender, aqui é claro que tem muitos outros pontos, mas aqui nestes versículos que nós lemos, algumas coisas que serão necessárias no nosso caminhar com Deus, depois de entendermos que Ele nos escolheu, para então vivermos aquilo que Ele tem para as nossas vidas: princípios, obediência, companhia, paciência, para esperar, não desistir no meio do caminho, não retroceder, continuar, ir até o profeta, ir à palavra, ir às promessas que Deus tem para a minha vida. Eu não posso me esquecer nem por um momento de que Deus tem coisas boas para mim. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, você é chamado segundo o seu propósito. Todas as coisas. O que eu vejo nessa história é isso aqui: está dando errado, mas está dando certo. Por quê? Porque todas as coisas, Deus usa quando está dando errado, Deus usa quando está dando certo, Deus usa quando parece que está de ponta cabeça, Deus usa quando está tudo certinho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu te dizer algo: se você é alguém que ama a Deus, se você é alguém que busca obedecer a Deus, se você é alguém que decidiu andar com Deus, pode ter certeza que todas as coisas estão cooperando para o teu bem, até aquelas que não parecem ser tão boas assim, até aquelas que não são tão agradáveis assim, até aquelas confusões, você fala: meu Deus, o Senhor não está nesse negócio. Todas as coisas estão cooperando para o seu bem, pode ter certeza disso. Então Saul chega à presença de Samuel, e eu acho isso maravilhoso, que ele sai de sua casa, e ele era apenas um menino bonito, rico e alto. Agora ele volta bonito, rico e alto e rei. Ele só saiu para procurar a jumentinha e voltou rei.
Que doideira é essa? Ele só foi buscar a jumenta do pai, ele volta, eu fico imaginando ele dando notícia: paizão, jumenta chegaram aí. Chegou, meu filho, chegou ontem, você não apareceu. Então, pai, que aconteceu algo no meio do caminho aí. O que foi, meu filho? Agora eu sou rei. Que isso? Eu fui procurar a jumenta, não achei a jumenta. Cheguei na presença de um profeta, de um homem de Deus. Quando cheguei lá, ele falou: Deus te escolheu, vem cá que eu vou derramar o azeite sobre a sua cabeça. Perceba, uma vez eu preguei essa passagem e o que eu falei nesse texto viva, como é que é? Viva o processo e descubra o propósito. Foi o título da mensagem que eu preguei. Porque às vezes a gente quer fugir do processo, mas quem não vive o processo não descobre o propósito. Na verdade, Saul tropeçou no propósito. Ele só obedeceu, só fez o que tinha que ser feito. E de repente ele está na presença do rei, na presença do homem de Deus, que vai ungí-lo como o rei de Israel. Que história maravilhosa. Uma lição para mim. É isso que Deus quer fazer na tua vida também. É claro que não tem a ver ser rei não, mas é viver aquilo que Ele tem para a sua vida. O que está acontecendo aqui é Deus colocando sobre a vida de Saul o que Ele tinha sobre a vida dele. É Deus realizar na tua vida aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Mas entenda, existem responsabilidades que Ele colocou nas tuas mãos, que vão determinar se você vai chegar neste lugar, se você vai viver destas coisas que Deus tem para a sua vida ou não. Eu, como seu pastor, o desejo do meu coração é que você seja sensível à voz de Deus, que você seja obediente, que você se submeta, que você continue e não desista, para que você viva tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Deus tem coisas grandes e maravilhosas para você. Se você crê, aplaude a Jesus. Pode ficar de pé no teu lugar. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. Não se esqueça dessa palavra. Não se esqueça destes pontos. Alegria, a minha alegria vai ser ver você vivendo aquilo que um dia Deus colocou no teu coração. É por isso que eu estou aqui, para te falar da palavra de Deus, te incentivar, te estimular a viver as promessas, a obedecer a Deus, a seguir em frente, para que você viva tudo aquilo que Ele tem preparado para você em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra nessa noite, Deus. Obrigado pela vida de cada pessoa que chegou aqui. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre nos confronta, o Senhor nos inspira através da Tua palavra, o Senhor nos ensina, Pai, e o Senhor faz isso, o Senhor nos guia através da Tua palavra, para que possamos, Deus, sim, vivermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Nós sabemos, nós entendemos que o Senhor nos escolheu, que o Senhor tem sonhos maravilhosos para as nossas vidas, Deus, e nós queremos ser obedientes, nós queremos nos submeter, nós queremos continuar neste caminho, vivendo o processo para então viver o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas, Deus. Nós queremos todos os dias, Pai, colocarmos os nossos olhos no Senhor, porque tem momentos que as circunstâncias que nos cercam, Deus, estão de ponta cabeça, mas mesmo que esteja parecendo, Deus, que está dando tudo errado, nós queremos colocar os nossos olhos no Senhor, crendo, sabendo que o Senhor governa, controla todas as coisas e de que está dando certo, sim, porque o Senhor está no controle de tudo e viveremos, sim, Deus, a Tua boa, perfeita e agradável vontade nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, aplauda Jesus aí.